Oração para nós estudarmos a palavra de Deus essa noite. Senhor Deus, louvado seja o teu grandioso nome. Amém. Estamos aqui, Senhor, com a igreja cheia, todos aqui com o coração aberto para aprender mais da tua palavra. Amém. Então, seja o nosso professor, nos ensine a meditar sempre no teu caminho, para nós nunca te deixarmos para trás, para o Senhor estar sempre em nossa vida. Abençoa cada pessoa que veio, nos ajuda a crescer cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu trouxe uma história da Bíblia, uma história como a última história que eu trouxe no outro domingo, uma história que fala sobre uma guerra. Por que eu sempre trago histórias que falam sobre guerras? Porque na nossa vida nós passamos por várias guerras e batalhas ao longo do dia. Às vezes é uma guerra em casa, às vezes é uma guerra no trabalho, às vezes é uma guerra no trânsito, às vezes a gente está indo ali na nossa mão, bem certinho, aí chega uma pessoa, fecha a gente, né? E ali a gente passa por uma batalha. Durante o dia todo nós passamos por várias guerras, por várias batalhas. Então, por isso que a Bíblia é cheia de histórias assim, para a gente aprender com essas histórias. Então, eu quero convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 13. Primeiro Samuel capítulo 13, e no Antigo Testamento, antes de Salmos, alguns livros, vai falar em uma história sobre coragem. Quem é que se acha uma pessoa corajosa? Levante a mão. Pouca gente, né? Às vezes a gente tem coragem para uma coisa, mas é medroso em outra, né? Nós somos assim. Essa história vai falar sobre coragem. Vai falar sobre um velho medroso e um jovem corajoso. Um velho que falhou e um jovem que venceu. E como é que a gente pode se identificar nessa história? Essa história vai falar primeiro sobre esse velho. Quem era esse velho? Era o rei Saul. Quem é que conhece o rei Saul? Já ouviu falar nesse nome? Pois é, o rei Saul tinha acabado de se tornar rei. Tinha sido escolhido como rei. O profeta Samuel tinha ungido ele tinha acabado de voltar de uma batalha, vitorioso. E a popularidade dele estava lá no alto. Todo mundo gostava de Saul. Ele era um rei que todo o povo gostava muito dele. Só que como ele estava no começo do seu reinado, Deus tinha que testar para ver se Saul seria um rei bom ou não. Se ele seria um rei confiável ou não. E Deus gosta de testar, Deus gosta de provar cada um de nós. E por que Deus faz provas com a gente? O que é que vocês acham? Por que Deus às vezes nos testa? Qual é o objetivo de Deus? Alguém pode dizer? Se Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, por que às vezes Deus nos testa, Ele nos prova? Alguém sabe? Em alguns aspectos, Ele prova a gente para que nós possamos testemunhar para o mundo de lá para as histórias. Exatamente. Para testemunhar para o mundo de que lado nós estamos. Deus já sabe. Mas o mundo sabe? Esse é um grande motivo. E sabe qual é o outro motivo? É porque existe um inimigo que fica nos acusando todo momento. Existe um inimigo que fica dizendo: olha, essa pessoa só é fiel porque está tudo indo bem na vida dela. Então envia uma aprovação, envia alguma situação ruim para ver se ela continua fiel. Então quando Deus envia a prova, é tanto para mostrar para o mundo, como para mostrar para o inimigo de Deus. Então por isso que Deus fez um teste com Saul, fez uma prova com Saul. E que prova foi essa? Foi uma guerra. Estava vindo uma guerra, um inimigo muito poderoso para atacar o povo de Israel. E esse inimigo era um povo muito maior do que o povo de Israel. Quase todas as histórias da Bíblia são assim. O povo de Israel é bem fraco, bem pequeno, e o inimigo é 3 vezes mais poderoso. E lá vinha o inimigo. E olha o que aconteceu com o povo de Israel. Como foi que o povo de Israel reagiu com o inimigo chegando? Capítulo 13, vamos ver o verso 5.
os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Só até aí. Então veja, olha a quantidade de soldados do inimigo, tantos como a areia do mar. Quando a Bíblia diz assim é porque é um número que não dá para ser enumerado, não dá para você contar. Era um exército muito poderoso. E como foi que o povo de Israel reagiu com a chegada do inimigo? Será que eles foram para cima, corajosos? Olha o versos 6 e 7. Verso 6. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava apertado ou angustiado, eles se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Quando o inimigo vinha chegando, o povo fugiu, o povo se escondeu. Onde tinha um buraco, o povo foi se escondendo. Onde vinha uma caverna, entrava ali 30, 40 pessoas, se escondiam lá dentro. Onde tinha uma cisterna, onde tinha um poço, onde tinha uma sepultura, eles destampavam a sepultura e se escondiam lá, que era para os filisteus não acharem eles. Então o povo se espalhou, o povo se dispersou, e de todo o povo que estava com Saul só ficaram 600 pessoas. E vocês viram aí que os filisteus estavam com mais de 30.000 soldados, 30.000 carros. E aí, será que 600 tinham como dar conta de mais de 1.000 soldados, mais de 5.000? E esse não é o maior dos problemas, tem mais problemas ainda. O povo de Israel, como eram as condições deles? Eles eram um povo com muitos recursos, eram um povo com poucos recursos? Olha aí, só para você ter uma ideia, olha o verso 19. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Não tinha um marceneiro, não tinha um ferreiro no país todo, no povo de Israel. Eles não tinham espadas, ninguém tinha lança, ninguém tinha espada. As armas deles eram o quê? Olha aí para você ver as armas que você ia levar. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar o quê? As lâminas dos arados, das enxadas, os machados e as foices. Já pensou, Manel, você ir para a batalha com uma enxada? Ir com uma foice? Com um machado? E esses objetos aqui não eram nem de aço, eram de bronze. E a dos filisteus eram de aço. E para você amolar a sua arma ali, tinha que ir nos filisteus, que era quem? E tinha que pagar. Tinha que ir nos filisteus, que era justamente o inimigo. Então olha a condição. E como eu disse, essas ferramentas aqui eram de bronze. E as dos filisteus eram de aço. Quando a arma dos filisteus batia na dos israelitas, quebrava. Então era a pior das condições. E olha só quem aqui tinha arma no povo todo. Verso 22. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e Jonatas tinham essas armas. Só o rei e o filho dele tinham armas. O povo todo estava... Tinha 2 espadas só no reino todinho. No país todo só tinham 2 espadas. A do pai e a do filho, do rei e do príncipe. O povo todo estava desarmado. Por isso que eles fugiram. E os que ficaram para morrer. Mas esse também não é o maior dos problemas. Porque mesmo com o povo nessas condições, quem tinha que encorajar o povo era quem? O rei. O rei. Quem tinha que motivar o povo a continuar permanecendo era o rei. E Deus tinha dito uma orientação, tinha dado orientação para o rei, para ele fazer quando tivesse uma situação assim. Quando fosse ter uma situação que precisasse consultar Deus. Toda vez que tinha uma guerra, nunca o rei de Israel poderia ir para a guerra sem consultar Deus. Ele nunca poderia dizer, essa guerra é fácil, nós vamos conseguir. Não. Antes de ir para a guerra, eles tinham que perguntar a Deus, a gente pode ir para a guerra? O Senhor vai conosco? Se Deus permitisse, eles iam. Se Deus não permitisse, eles ficavam. E aí, segure aí o capítulo 13 e volte aí para o capítulo 10. O profeta disse a Saul para ele fazer uma coisa quando ele estivesse nessa situação.
1 Samuel, capítulo 10, verso 8. Olha o que o profeta disse: vá na minha frente para Gilgal, eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Se você fica, se vai, se desiste, se ataca, se rende, eu vou dizer para você, mas você tem que esperar quantos dias? 7 dias. Ou seja, imagine que você é Saul. Imagine que o exército está chegando. Os historiadores dizem que esse exército inimigo estava a 18 quilômetros. 18 quilômetros é como naquele lugar que a gente fez o pernoite, né, Marinilson? Ou seja, ali perto das pedrinhas. Imagine que você está aqui e 5.000 soldados estão vindo atacar você e eles estão acampados ali nas pedrinhas e todo dia eles estão chegando cada vez mais perto. Os carros correndo. Os carros em alta velocidade vindo para atacar você. E aí o profeta diz: espere 7 dias até eu chegar para dizer o que você tem que fazer. Imagine que você é o rei Saul. E aí os seus soldados ficam dizendo: e aí, Saul, bora? Vamos atacar ou vamos voltar? Samuel não vem mais não. Você fica esperando Samuel não vem mais não. Mesmo que ele venha, ele não vai resolver nada. Os soldados dizendo isso para Saul todo dia. E Saul, impaciente, dizendo: olha, Samuel disse para esperar uma semana. Aí passou o primeiro dia, passou o segundo, e os homens pressionando Saul, pressionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí chegou o 7º dia. Amanheceu e Samuel não apareceu. Aí deu 8 horas, Samuel não apareceu. Aí deu 10, nada de Samuel. E enquanto isso, o que é que ia acontecendo? Os soldados que estavam com Saul iam indo embora. Iam se escondendo nos buracos, iam voltando para casa. Teve uns que passaram para o lado do inimigo. E aí? O que é que você ia fazer? O que é que você ia fazer com o seu exército indo embora e os que estavam ali estavam todos desmotivados e o inimigo chegando já bem pertinho? Você ia continuar esperando o profeta ou você ia fazer o sacrifício para acalmar o povo? O que é que você ia fazer? Você ia esperar o profeta ou você ia fazer logo o sacrifício? Quem aqui, numa situação de pressão, todo mundo pressionando você, já fez alguma coisa sem pensar? Quem aqui já fez isso? Um bocado de gente dizendo várias coisas para você, aí você, para se livrar logo, você faz uma coisa sem pensar. Todo mundo já cometeu, né, esse deslize. Manel vai procurar um buraco para se enterrar também. Gente, às vezes a gente fica julgando os personagens da Bíblia, mas a gente faz isso todo dia. No momento de pressão, no momento de agonia, a gente não espera o tempo de Deus. O Manel, tanto que gosta de buraco, que quase perde um braço dentro de um buraco. Né, Manel? Quase que você perde um braço dentro de um buraco, não foi? Pois é. Então, olha, o exército pressionando, os inimigos chegando, a pressão psicológica em Saul estava tão grande que aí Saul cometeu o deslize. Capítulo 13, verso 8. Saul esperou os 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Por que ele fez isso? Para acalmar o povo. O povo estava pressionando, ele querendo se livrar da situação. Vamos oferecer esse holocausto logo? E assim que o fogo apagou, verso 10. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Eita. Assim que o fogo apagou, Samuel chegou. E o verso 11. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais,
eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Em quem Saul colocou a culpa? Em Samuel. Ele disse: olha, eu tive que oferecer porque você não chegava. Mas Samuel tinha dito que ele ia chegar depois dos 7 dias, e não em até 7 dias. Ou seja, era um exercício para Saul ser paciente. Sabe, Deus, Ele vai fazer de tudo para nós sermos pacientes, para a gente andar na linha dEle, para a gente seguir o tempo dEle. Então, por exemplo, Abraão só foi ter o filho que Deus tinha prometido a ele quando ele tinha 100 anos. Deus tinha prometido a ele muitos anos antes, e ele esperando até que Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Então é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer, não é no nosso tempo. A gente está acostumado numa cultura de queremos as coisas na mesma hora. Nós somos muito imediatistas. Para você ver como a gente gosta de coisas curtas e na hora que a gente quer. Antigamente as pessoas assistiam vídeos de 20, 30 minutos no YouTube. As pessoas tinham paciência para assistir vídeos longos. Hoje as pessoas não têm mais paciência para nada. Tanto é que agora existem os vídeos que são os shorts, que são os vídeos bem curtinhos, que é já para as pessoas que já não têm paciência verem só os trechos dos vídeos. Para você ver. O WhatsApp que a gente coloca. É. Então, olhe, hoje nós vivemos numa cultura imediatista. Pois é. Já como a consequência dessa cultura, os áudios do WhatsApp já tem essa função de acelerar o áudio. Mas aí Deus vem e diz: olha, vinde a mim, coloque sobre você o meu jugo e aprenda de mim. Deus quer nos domar. Nós somos estressados, agoniados, e Deus vai nos domar para nós seguirmos o tempo dele. Amém. Então, essa é uma coisa que nós aprendemos aqui com esse erro de Saul. E o outro erro, você viu que Saul cometeu aqui o deslize e colocou a culpa em Samuel. Essa história aqui é quase igual, exatamente igual a Adão e Eva. Eva comeu do fruto, ofereceu a Adão, Adão comeu, mas Adão não precisava ter comido. Mas aí, pelo seu amor, pela sua ligação a Eva, Adão caiu. E aí quando Deus chegou: Adão, o que foi que você fez? O que foi que Adão respondeu? Foi que Adão respondeu: a mulher. Esta mulher que tu me deste por companheira, me deu da árvore e eu comi. Adão jogou toda a culpa para cima de Eva e para Deus que tinha criado Eva. E aqui Saul cometeu o deslize e colocou toda a culpa no povo e em Samuel. E Arão também, quando fez o bezerro de ouro. Arão, quando Moisés estava no monte recebendo a lei, Arão, ele fez o bezerro e colocou a culpa no povo. Nós queremos terceirizar a culpa, colocar a culpa nos outros, não queremos assumir. Então nós temos duas coisas a aprender com Saul. Devemos esperar o tempo de Deus e assumir a nossa culpa e confessá-la a Deus. Então, gente, aqui Deus rejeitou Saul como rei. Mas e agora? Tinha acontecido tudo isso com Saul, mas o inimigo continuava ali. O inimigo continuava chegando. E agora nós vamos para a parte mais importante dessa mensagem. Já vimos a história do velho medroso. Agora vamos ver a história do jovem corajoso. Olha o capítulo 14, verso 1. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Jonatas era o filho de Saul, era o príncipe. Ele pegou o escudeiro, que era quase da mesma idade, eram jovens. E o escudeiro era quem levava as armas de Jonatas, e disse: olha, vamos sair aqui do acampamento e vamos lá para o lado dos inimigos. Para fazer o quê? Olha o verso 6. Verso 6. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Amém? Olhe a declaração de Jonatas. Olhe qual foi aqui a fé de Jonatas que ele demonstrou aqui.
Sabe? Deus, ele não se importa com idade. Idade não é problema para Deus. Deus não está nem aí para a idade. Deus nunca olha para a pessoa, essa pessoa é muito nova, não tem como eu usar. Deus não está nem aí para a idade, nem para tempo de experiência, e nem para quantidade. Você vê que a maioria dos milagres da Bíblia é sempre a minoria contra a maioria. É sempre o mais fraco contra o mais forte. Deus não está nem aí para idade, tempo, quantidade. Deus só quer que você dê o primeiro passo. Jonas disse para o escudeiro, nós vamos, porque se Deus for nos livrar, Ele livra com uma multidão, Ele livra só com nós dois. Se só nós dois formos, Deus vai trazer a vitória. E aí foi o que o escudeiro disse? Então o escudeiro disse, faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Quando Jonas teve a decisão, o escudeiro já acompanhou ele. Disse, olha, para onde você for eu vou. Para onde você decidir fazer, eu faço. Deus já deu um companheiro para Jonas. E aí, por causa da atitude deles dois, olha o que aconteceu. Vamos ver? Verso 13 até o 15. Então Jonas subiu engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Olha, foi um estrago pequeno, mas já foi considerável. E olha o que aconteceu. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Amém? O Espírito de Profecia diz que os filisteus eles ficaram tão confusos que começaram a se matar uns aos outros. Houve um tremor de terra, houve uma confusão que Deus trouxe, e ali os filisteus começaram a se atacar uns aos outros. E aí o exército de Israel, que estava com medo até agora, quando eles viram o que aconteceu, eles ficaram motivados e foram atacar, e Deus deu a vitória. Amém? Mas para tudo isso acontecer, até chegar nesse momento da vitória, a decisão foi tomada por apenas 2 pessoas, 2 jovens. Assim como Caleb e... Assim como na última mensagem que nós vimos, Caleb e Josué tiveram a decisão de tomar a terra. Aqui, Jonatas e seu escudeiro tiveram aquela decisão, contra tudo e contra todos. Então, gente, Deus nos chama a nós tomarmos uma atitude que vá na contramão do mundo. Quando todo mundo diz não, nós dizemos sim. Amém. Quando tudo parece perdido, nós dizemos que dá certo. Nós dizemos que pode acontecer. Quando tudo parece improvável, Deus gosta de usar o improvável. Deus não gosta de usar o provável, que todo mundo acha que vai dar certo. Deus gosta de usar o que todo mundo torce para dar errado, que é dali que Ele é glorificado. Amém? Amém. Mas para isso é preciso coragem. Para isso é preciso coragem. A coragem, para muitas pessoas, é não ter medo de nada. É ser uma pessoa que não teme nenhum problema, nenhum perigo. Mas eu queria mostrar uma história para vocês sobre como coragem não é não ter medo. É ir em frente superando o seu medo. Eu decidi não contar essa história. Quero que vocês vejam essa história, ouçam essa história. Ela é um áudio que conta exatamente o que é ser corajoso. Vai à caça na África e leva consigo um cachorrinho para não se sentir tão só naquelas regiões. Um dia, já na expedição, o cachorrinho começa a brincar de caçar mariposas e quando se dá conta já está muito longe do grupo do safari.
Nisso vê que vem perto uma pantera correndo em sua direção. Ao perceber que a pantera irá devorá-lo, pensa rápido no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se coloca a mordê-los. Então, quando a pantera está a ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz: "Ah, que delícia esta pantera que acabo de comer." A pantera para bruscamente e sai apavorada correndo do cachorrinho e vai pensando: "Que cachorro bravo, por pouco não come a mim também." Um macaco que estava numa árvore perto dali e que havia visto a cena, sai correndo atrás da pantera para lhe contar como ela foi enganada pelo cachorro. Porém, o cachorrinho percebe a manobra do macaco. Este alcança a pantera e lhe conta toda a história. Então a pantera furiosa diz: "Cachorro maldito, vai me pagar. Agora vamos ver quem come quem." E o macaco, atiçando, diz: "Depressa, vamos alcançá-lo." E saem correndo para pegar o cachorrinho. O cachorrinho vê que a pantera vem atrás dele de novo e desta vez traz o macaco montado em suas costas. "Ah, macaco imbecil, o que faço agora?" pensou o cachorrinho. E ao invés de sair correndo, fica de costas como se não estivesse vendo nada. E quando a pantera está a ponto de atacá-lo novamente, o cachorrinho diz: "Maldito macaco preguiçoso, faz meia hora que eu o mandei me trazer uma outra pantera e ele ainda não voltou." Esta pequena história nos traz a reflexão. Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. E coragem não é não ter medo, é ir em frente apesar do medo. Gostaram da história? Pois é, você viu que o cachorro usou a malandragem, mas aí ele mostrou uma coragem. Ele tinha medo da pantera, ele tinha medo da morte iminente, mas ali ele decidiu usar a inteligência para confrontar aquilo que ele tinha medo e conseguiu se livrar. Deus nos dá todo o apoio, toda a ajuda que nós precisamos. Amém? Amém. Por isso nós não precisamos ter medo. Ou melhor, quando nós tivermos medo, nós estimulamos a coragem, porque maior é quem está conosco. Amém. Vamos ficar de pé Vamos. e vamos pedir a Deus essa força, essa coragem na nossa vida. Enquanto isso, quero que vocês meditem nesse verso, que fala justamente, resume tudo que nós vimos nessa noite. Josué 1:9, acho que até você já conhece. E diz o seguinte: "Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que andares." Amém? Esse é o verso que eu quero que você memorize hoje. Com Deus, nem medo nós precisamos ter, porque Ele tira todo o nosso medo, todo o nosso temor. Amém? Não teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas
Amém? Oremos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, porque nós todos enfrentamos grandes batalhas em nossa vida. Verdade. Nós sempre somos muito limitados, sempre estamos fracos diante dos inimigos que nós enfrentamos. Nós sempre ficamos com medo, mas hoje nós pedimos, Senhor, a Tua força para nós sermos corajosos, Amém. para vencermos o nosso medo, para darmos o primeiro passo para que o Senhor traga a vitória. Amém. Antes do Senhor abrir o mar, foi preciso que o povo colocasse o pé na água. Verdade. Para chegar do outro lado, nós precisamos acreditar. Verdade. Para o Senhor trazer a vitória, é preciso que a gente vá na frente. Por mais poucos que nós sejamos, por mais que nós sejamos a minoria, mas como o Senhor mesmo nos conscientiza, o menor com Deus é a maioria. É verdade, Deus. Nos dá a Tua coragem, nos dá a Tua força, Sim, Deus. nos dá motivação para começarmos mais uma semana de lutas, mais uma semana de atividades. Sim, Deus. Nos dá a certeza de que o Senhor estará ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.